Mistérios, mistérios, mistérios e mais mistérios de Deus ocultos por detrás da letra. Por isso, nesta noite, vamos interpretar a palavra de Deus juntos para desvendar mais um enigma. Por isso, sem rodeios, me acompanhe justamente através da leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 6, onde está escrito: Então olhei e vi outro anjo voando pelo céu, e tinha na mão o Evangelho eterno. Disse o apóstolo João que ele viu um anjo voando no céu e ele tinha na mão o Evangelho eterno. Não eram 2, 3 ou 4 evangelhos, senão unicamente um só. É o verdadeiro evangelho, que é eterno. Bom, se de fato isto é verdade, acabamos de entrar em um terrível dilema, pois no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, disse o apóstolo Paulo aos demais apóstolos: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, assim como a Pedro o da circuncisão. Paulo menciona haver 2 evangelhos: o evangelho da circuncisão mediante a lei e o evangelho da incircuncisão entregue pelo Espírito. A pergunta que se levanta é: se há um só verdadeiro evangelho e este evangelho é eterno, isso significa que destes 2 evangelhos, um é falso. E a pergunta que se levanta é: como faremos para saber qual é o verdadeiro evangelho eterno? Bom, a resposta é simples. Basta descobrir qual de fato é eterno. E para isso basta recorrer à leitura do livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 6, aonde disse Paulo: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, de um novo evangelho. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, se Paulo se tornou ministro de um novo evangelho, é porque o ministério da lei foi substituído pelo ministério do Espírito. Então, aqui está a resposta. O único e verdadeiro evangelho eterno é o evangelho do Espírito. Não o evangelho da letra da lei que mata, conforme consta no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 9, aonde diz: E se o ministério da morte, gravado sobre pedras, veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Bom, se ele foi substituído é porque o ministério da letra não era eterno. Então, isto testifica contra todos os demais apóstolos. Os discípulos de Jesus, eles não estavam em posse do verdadeiro evangelho, senão unicamente Paulo. Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, acrescentou Paulo: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Indiretamente, Paulo afirmou que todos os outros apóstolos estavam pregando um evangelho falso. Isso significa que todos eles estavam fazendo um papel de malditos, pois eles estavam levando o evangelho de condenação e morte aos filhos da casa de Israel, conforme consta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, acrescentou Paulo: Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Se o evangelho da circuncisão era o evangelho da lei, isso significa que os apóstolos estavam levando o evangelho amaldiçoado ao povo de Israel, ao passo que Paulo estava ministrando aos gentios, às demais nações, o evangelho da justiça do Espírito que salva. A pergunta que se levanta é: por que exatamente Deus permitiu que os seus discípulos ministrassem um evangelho de condenação e morte, um evangelho amaldiçoado que não é o verdadeiro evangelho do Espírito? Resposta simples: para punir, para castigar Israel. Pois disse Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. A casa de Israel não recebeu o evangelho do Espírito,
Eles tiveram a oportunidade de receber o evangelho do Espírito desde o princípio. Mas eles não aceitaram. Preferiram o ministério de condenação e morte. Preferiram a lei de Moisés, o ministério da morte. Prova disto é que no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito: disse Deus, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhas a vida para que vocês e seus filhos vivam. Mas o povo de Israel não escolheu o evangelho eterno. Eles preferiram o evangelho de condenação e morte. Eles preferiram seguir a lei de Moisés. Eles preferiram seguir a lei de mandamento carnal, ao invés da lei espiritual de Deus, concedida pelo Espírito. Então, eles mesmos se colocaram em uma posição desvantajosa contra eles. Eles mesmos se colocaram no lugar de malditos, escolhendo a maldição no lugar da bênção. Prova disto é que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, está escrito: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. O evangelho, ele foi ministrado primeiro a Abraão. O evangelho eterno já havia sido, repito, anunciado a Abraão. Deus já havia colocado a bênção e a maldição, a vida e a morte. Abraão escolheu pela fé o ministério do Espírito, ao contrário do povo que, através da carne, preferiu a lei de mandamento carnal, trazendo maldição e morte sobre a nação toda. Prova disto, que no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, acrescentou Paulo: é isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu previamente, de modo que invalide a promessa. O evangelho eterno, ele surgiu 430 anos antes do evangelho de condenação e morte. Você consegue entender isso? Que o povo de Israel é que trouxe a maldição sobre si. Deus colocou a bênção e a maldição. Deus deixou o povo escolher o ministério do Espírito ou o ministério da morte. Até hoje vemos Israel se negando a aceitar o evangelho eterno. Ele está disponível, basta aceitar. Mas eles não aceitam, eles ainda preferem seguir a lei de Moisés do que aceitar Jesus, o Cristo. Eles mesmos estão trazendo guerras e contendas e divisões sobre si, ao seguir um evangelho de maldição. Até porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículos 23 ao 25, está escrito: mas antes que a fé viesse, disse Paulo, estávamos guardados debaixo da lei, ou seja, do evangelho de condenação, do evangelho amaldiçoado, e encerrados para aquela fé que haveria de se manifestar. O ministério do Espírito, o evangelho eterno, é descrito exatamente pela fé, até que a fé se manifestasse, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. O que pega aqui é que para você obter a fé, você precisa receber o dom de Deus, e o dom de Deus é concedido unicamente pelo Espírito Santo. Por isso você precisa primeiro receber o Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que irá nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo é quem nos ensina o evangelho eterno. Pois se você vier a recorrer às Escrituras para aprender o evangelho eterno, você não encontrará nada nas Escrituras. Pois tudo que está registrado no livro da lei é a lei. Você ainda não entendeu, meu amigo? Repito mais uma vez. Livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 ao 9. E se o ministério da morte, gravado com letras sobre pedras, veio em glória. O ministério da morte, gravado sobre letras. Tudo que se encontra na letra é o evangelho amaldiçoado. Se você recorrer às Escrituras para aprender o evangelho eterno, você jamais será abençoado, senão amaldiçoado. Entenda. Se você recorrer às Escrituras, você estará recorrendo ao livro da lei, ao evangelho de maldição.
pois não são unicamente os 5 primeiros livros, os Pentateucos, ou a Torá, que são, mas sim toda a Bíblia é o livro da lei. Um exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, está escrito: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus não desfez o evangelho de maldição. Ele mesmo enviou os seus discípulos para ministrar o evangelho de maldição à casa de Israel. Um exemplo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, disse Paulo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Os apóstolos, eles ministraram em cima do evangelho da lei, em cima do ministério de condenação e morte, em cima da doutrina dos profetas. Isso significa que tudo que está registrado nas Escrituras é um evangelho de condenação e morte. Prova disso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, está escrito: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, disse Paulo, lancei o alicerce e outro deve construir sobre ele. Paulo, ele construiu em cima da doutrina dos profetas, em cima da lei de condenação e morte. Pois Paulo disse no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, porém quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Paulo, ele pregou segundo o conhecimento da época. Paulo ministrou exatamente àquela geração o que eles eram capazes de assimilar, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, leite vos deis a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Paulo, ele repassou o evangelho da graça através do evangelho da lei, através do evangelho de maldição. Por isso, Paulo deu sequência exatamente ao entendimento comum da época. O que era comum? Que Deus haveria de julgar os vivos e os mortos. Assim como Deus condenava através da lei, vemos Deus condenando através da graça. Pois o livro de Apocalipse, os seres humanos serão condenados ao inferno, pelo menos os pecadores. Um livro de condenação e morte, do princípio ao fim, porque a Bíblia toda é uma representação da lei. Se você recorrer às Escrituras para aprender o Evangelho eterno, você estará contrariando a Cristo, e logo, logo vocês entenderão. Uma vez que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, o próprio Cristo afirmou: eu falei de coisas terrenas, e não me crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Cristo não falou do Evangelho eterno, do Evangelho celestial, do Evangelho do Espírito, senão do Evangelho de maldição, de condenação, repassado pela lei que mata. Veja, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, meu amigo. E no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao 22, está escrito, disse Paulo: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isto, nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, conclui Paulo, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, isto é, a justiça de Deus pela fé. O Evangelho eterno, ele vem pela fé. A fé não está nas Escrituras. A fé é um dom de Deus concedido pelo Espírito Santo, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem é salvo não por ler as Escrituras, não por interpretar a lei que mata, mas por receber o Espírito Santo sobre a sua vida. Pois disse Jesus que o Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo, ele iria nos ensinar todas as coisas, pois todos seremos ensinados por Deus, através do Espírito. Mas se você recorre ao livro da lei,
você estará aprendendo o evangelho de condenação e morte. Você não tomará posse do evangelho eterno, que é concedido pelo Espírito. Todos irão aprender com Deus, através do Espírito Santo. Repito mais uma vez, disse Jesus, não vos deixarei órfãos, vou enviarei o Espírito Santo. Ele vos guiará a toda a verdade. Não o livro da lei. Não o evangelho de condenação e morte. Não o evangelho de maldição repassado pelos discípulos, pelos apóstolos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5, Paulo vai além afirmando: esse mistério não foi dado a conhecer às pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito. Pelo Espírito. Paulo, ele não recebeu o evangelho eterno lendo e estudando a Torá. Não, meu amigo. Não é lendo o livro da lei, pois pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. É através do evangelho eterno concedido pelo Espírito Santo, pois é através da fé que você tem acesso a essas informações, não lendo as Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, está escrito: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora dado. Qual a necessidade de receber o Espírito Santo? Se basta ler as Escrituras para chegar ao pleno conhecimento da verdade, não faz o menor sentido. Por que exatamente teríamos que receber o Espírito Santo? Resposta simples: porque é o Evangelho eterno que está em posse do Espírito Santo, é que irá nos guiar a toda a verdade. Nós seremos ensinados por Deus, não pela lei. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 13, está escrito: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, não a imagem exata. Como você quer aprender exatamente com a lei? Se ela é apenas uma sombra distorcida, você quer enxergar através do véu, que é a carne? Não, você tem que olhar através dos olhos do Espírito. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13, está escrito: ao proclamar nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, porque agora, disse Paulo, vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Através da lei, Paulo conheceu apenas parte da verdade, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele chegou ao pleno conhecimento da verdade. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, disse Paulo: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. O que o ser humano aprende através da revelação do Espírito Santo não pode ser repassado através da letra. Não pode ser ensinado a outros seres humanos. Por isso, nós precisamos individualmente receber este Espírito Santo, pois é ele que nos ensinará o Evangelho eterno. Não a Escritura repassada através da lei, repassada através do Evangelho de condenação e morte. Esta é a verdade que o sistema religioso ignora por desconhecer os verdadeiros planos de Deus. O verdadeiro plano de Deus é lhe conceder o Evangelho eterno. Para receber o Evangelho eterno, você só pode o receber através da fé. Abraão recebeu o Evangelho eterno através da fé, não através do entendimento, do discernimento da carne que milita contra o Espírito.